E aí, questão número 10? Vamos encarar? Vamos lá. Eu vou pegar aqui já e vou marcar um pouco. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos começar. Para a orientação dos maquinistas ao longo de uma ferrovia, existem placas com a indicação da quilometragem. Um trem percorre essa ferrovia com velocidade constante. Num dado instante, seu maquinista observa uma placa em que os números que estavam sendo indicados indicador da quilometragem tinha 2 algarismos. Então, 2 algarismos. A placa número 1. Após 30 minutos, ele passa por uma outra que, curiosamente, os algarismos assinalados eram os mesmos, só que escritos na ordem inversa. Importante. Decorridos 30 minutos de sua passagem pela segunda placa, ele passa por uma terceira em que o número marcado tinha os mesmos algarismos das anteriores, mas na mesma ordem dos da primeira, com 0 intercalado entre eles. Boa! Nessas condições, vamos encontrar, por gentileza, a velocidade desse trem. Claro que em quilômetros por hora. Pronto. E agora, pessoal? O que é que a questão está dizendo? Como é? O que é que vai acontecer? Deixa eu ver. Vamos montar nossa questão e ver exatamente como é que vai ficar montado. Vamos montar então o resumo. Aqui, pronto. Vou colocar no nosso rascunho. Vamos lá. Vou jogar para cá de novo e vamos começar. São 3 placas, então eu tenho, vou botar aqui. A primeira placa tem 2 números, AB. Essa é a placa de número 1. AB. A placa de número 2, BA. Placa de número 2, BA. Lembra que ele disse que a segunda placa vai apresentar os algarismos da primeira, só que invertendo a ordem. E a terceira placa, A0B. Os algarismos na ordem da primeira, AB, só que um 0 intercalado entre eles. Lembrando que aqui eu tenho placa 1, placa 2 e placa 3. Tá aqui. E lembrando que daqui para cá são 30 minutos o tempo. E daqui para cá também 30 minutos. Pronto. Tá aí. Como a velocidade ela é constante, olha só, velocidade constante, eu posso concluir, pessoal, que a distância entre a placa 1 e a placa 2, ou seja, o espaço de número 1, ele é exatamente igual ao espaço número 2, ó. São iguais. São iguais. Por quê? Porque se da placa 1 para a placa 2 eu preciso de 30 minutos, que é esse espaço aqui, a velocidade constante quer dizer que o que ele percorreu nesses 30 minutos, ele também percorreu nesses 30 minutos. Então, espaço 1 e espaço 2 são iguais. O espaço percorrido é o mesmo. E como é que se encontra o espaço percorrido? Ora, pessoal, se você tiver uma placa de 24 quilômetros e mais na frente uma placa de 78 quilômetros, se você quiser descobrir o espaço percorrido entre as duas, você vai simplesmente pegar a placa final, 78, menos a placa inicial, 24. E vai dizer que o espaço vai ser de 54 km, ou seja, ele percorreu 54 km. Pega o valor final menos o valor inicial. Tudo bem? Aí, simples assim.
Aqui não vai ser diferente. Como você sabe já AB, BA e A0B, e que a velocidade é constante, então o espaço entre a primeira e a segunda em meia hora é igual ao espaço entre a segunda e a terceira em meia hora. Mas como é que eu faço para achar o espaço número 1? Boa pergunta. O espaço de número 1 é o valor que está na placa final, então BA menos AB igual aqui A0B menos BA. Pronto. Observe, placa número 2 menos A1, que vai dar o mesmo espaço 2, que é a placa número 3, menos a placa número 2. Quando você chega nesse momento, o que é que você começa a notar? Os números em pacotes. Não dá para fazer nada. Foi o que nós combinamos, que você começa a separar, quebrar. Então, vamos lá. BA fica 10B mais A. Esse menos aqui é perigoso, viu? Porque ele troca o sinal de todo mundo. Atenção, atenção, todo especial para esse menos aqui, ó. Se você não olhar para o menos, você vai colocar 10B mais B, desculpa, 10A mais B. Por conta do menos, você coloca menos 10A menos B. Confere? Então tá aí, ó. Menos 10A menos B. Quando chega agora nesse ponto, o que é que você vai ter? Ó. Você vai ter aqui, ó, A0B. Eu vou encontrar 100A mais B, porque o A, pessoal, centena, então multiplica por 100, e B, unidade. Menos, mais uma vez, o menos perigoso, ó, menos 10B, já que o B dezena, menos A. Quem sentiu dificuldade em olhar para esse número todo quebrado, como eu fiz aqui, volta no vídeo anterior e assiste a explicação com mais atenção, tá bom, pessoal? Porque o 10 é dezena, multiplica por 10, o A unidade. O 10, ó, o A é dezena, multiplica por 10 e o B unidade. O A é centena, multiplica por 100 e o B unidade. O B é dezena, então multiplica por 10 e o A unidade. Vamos ficar então com quem? Vamos ajeitar um pouco. 10B menos B, ficamos com 9B, não adianta ter pressa, menos 9A, igual aqui 99A menos 9B. Pronto. Quando você ajeita, eu jogo isso aqui para lá e jogo isso aqui para cá. Vamos ficar com 18B, ó, 18B igual a 108A. 18B igual a 108A. Vou pegar esse 18 e vou passar para cá, dividindo. Vou ficar, então, com o B, que é igual a 108A dividido por 18. Então, o B é igual a 6A. Pronto. O B é, na realidade, 6 vezes o A. Muito massa a questão. Calma, que nós só começamos. Ainda vamos andar mais um pouco, ok? Tá aí a questão por enquanto. Mas vai com calma. Tá aqui. Dividi tudo bonitinho. Vamos para o nosso próximo passo agora. Tentar descobrir o A e o B. Então, o que é que nós vamos agora encontrar? Vamos lá. Pessoal, mas afinal, o que é o A e o que é o B? O A e o B são algarismos que você pode ver nas placas. A primeira placa, AB, a segunda, BA, a terceira, A0B. Então, o A e o B são algarismos, que, no caso, vão poder variar. No caso, o A não pode ser zero. Por que não pode? Porque se a placa tem dois algarismos, AB, e o A é o primeiro algarismo, não pode ser zero. Porque se você colocar um zero aqui, a placa não vai apresentar dois algarismos, um apenas. Então, não pode ser zero. O A pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer um. Ou 9. O B, pessoal, também não pode ser zero. Porque o B é o primeiro algarismo da segunda placa. Se fosse zero, não teria um número com dois algarismos. Não seria um número com dois algarismos.
Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, o B, você já sabe que ele é igual a 6A. Preste muita atenção agora, que essa parte ela é fundamental. O B é igual a 6A, certo? Vamos começar. Vamos analisar as opções. Primeira opção. Pessoal, se o A for igual a 1, o A igual a 1, você vai automaticamente encontrar o B igual a 6. Primeira opção, entenda que eu não estou dizendo, não estou afirmando ainda que é não. Eu só estou dizendo que a primeira opção para o A, que não pode ser 0, vai ser 1. É o menor número que o A pode assumir, 1. E se o A for 1, o B vai ter que dar 6. Porque se o A for 1, o B não é 6 vezes o A, então fica 6. Uma outra opção, se você tiver aqui, ó, o A igual a 2. Se o A for 2, você automaticamente vai encontrar o B igual, olha o A, ó, 6 vezes 2, 12. Epa. Pessoal, já era. Nem adianta mais continuar, nem adianta. Por quê? O B jamais pode ser um número com 2 algarismos, no caso 12. Jamais, ó. Por quê? Porque o B, pessoal, representa as unidades ou apenas o algarismo das dezenas. Então, meus amigos, o B tem que ser um número com apenas um algarismo. Eu não posso ter o B, um número com 2 algarismos. Então, essa opção já era. Agora sim, eu tenho condições de dizer que o A é igual a 1, porque não existe nenhuma outra opção que satisfaça que não seja A igual a 1 e B igual a 6. O A precisa ser 1 e o B precisa ser 6. Portanto, o que é que eu vou encontrar? Tá aí, ó. O A1, o B6. Vamos montar, pessoal, então, as placas. Não, gostei disso aqui não, muito claro. Então, vamos escrever agora e encontrar as placas. Para terminar a questão já, hein? As placas. Ao achar que o A é igual a 1 e o B é igual a 6, porque é a única opção que satisfaz, eu volto e vou desenhar as placas. A placa de número 1 é a placa AB, então a placa com o número 16. A segunda placa é BA, então 61. E a terceira placa, A0B, então 106. Pronto. Placa 1, placa 2 e placa de número 3. Tá aqui. 1, 2 e 3. E o que a questão quer? Velocidade média. Não se preocupe, meus amigos, que em breve você vai ter a parte teórica de fato sobre a parte de velocidade média. Então não se desespere não. Eu vou falar uma besteirinha. Velocidade média é a razão, a divisão entre o espaço pelo tempo. É assim? Então você vai colocar aqui, ó, velocidade média é igual o espaço sobre o tempo. Tá aí, ó. Espaço sobre o tempo. Perfeito. Achei a relação. Fui substituindo. Achei as placas. Velocidade média, eu ainda vou falar mais sobre isso. Ainda vou explicar melhor como funciona quando você estiver discutindo razão e proporção comigo na parte de razões especiais. Tudo bem? Então aguarde. Pessoal, a velocidade média é o espaço percorrido em função do tempo. O que você precisa lembrar? Que o espaço percorrido entre a primeira e a última placa foi de quanto? De quanto é esse espaço? É só pegar 106, que é a última placa, menos 16, que é a primeira. Então, nós andamos 90 quilômetros. Entre a primeira e a última placa, andamos 90 quilômetros. Pronto. Sair do 16 e chegar no 106, você está percorrendo 90 km. 106 menos 16, no total 90 km. E lembrando que a questão diz que você gasta
30 minutos daqui para cá, ó. 30 minutos. E que daqui para cá também 30 minutos. Então, entre a primeira e a segunda, 30. Entre a segunda e a terceira, 30. Então, entre a primeira e a terceira, 1 hora. Então, 90 quilômetros percorridos em 1 hora. Então, eu tenho 90 quilômetros por hora como velocidade média. 90 quilômetros por hora. Pronto. Tá aqui o nosso resultado. 90 quilômetros por hora. Resposta correta. Vamos olhar agora qual é o item. Opa. B de bola. 90 quilômetros por hora. Tá aí, pessoal. Uma questão que você tem que ler novamente anunciado e olhar novamente toda a explicação. Eu jamais vou olhar para você e ter a coragem de dizer, ah, não, fiquem tranquilos que é uma questão fácil. Não, pessoal, não é. Com certeza era a questão mais difícil da prova. Então, é uma questão que você precisava, sim, ter o conhecimento de saber separar os números e ter paciência para ir ajeitando o cenário. E sem falar que a maioria dos candidatos, quando enxergam a questão, ah, tem velocidade média, vixe, não sei fazer, deixa a questão e quer sair correndo para a próxima, né? O que não é o seu caso, você não vai mais fazer isso. Você vai encontrar e vai se deparar mesmo com a questão. Então, 90 km por hora, a nossa velocidade, beleza? Teve alguma dúvida? Volta um pouquinho o vídeo e refaça essa questão. Eu vou estar aí te ajudando, ok? Próxima questão, questão de número 11. Na questão número 11, pessoal, vamos falar sobre a parte de critérios de divisibilidade. Meus amigos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes de começar, eu vou tentar pegar aqui, ver se eu consigo colocar aqui o slidezinho em branco. Deixa eu ver. Copiar, vou colocar bem aqui. Agora, se eu consigo. Pronto. Deixa eu pegar aqui, vou jogar pra cá. Deixa eu ver se acerta aqui, pronto. Tá aqui. Vou pegar esse aqui e jogar pra cá. Que aí eu vou ganhando um pouquinho mais de espaço. Se precisar depois eu já pego slide em branco aqui. Vou pegar esse aqui. E vou colocar aqui. Pronto. Perfeito. Então, vamos discutir agora a parte de critérios de divisibilidade. Pronto. Questão. Pronto. Olha só. Já passamos por várias questões envolvendo a parte de frações, questõezinhas sem nenhum cenário estabelecido, sem nenhuma estrutura teórica pronta. Não. Agora sim, vamos começar a discutir as questões de um mesmo assunto. Critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 2, quando é que ele é divisível por 3. Então vamos fazer essa revisão, tá bom? Vou começar a revisão agora e vou concluir a parte teórica no próximo vídeo. E a parte teórica mesmo, vou mostrar para você quando é que o número é divisível por cada cenário, tá bom? Vamos lá então? Olha só. Primeira coisa, deixa eu começar aqui bonitinho. Só conversando. Critérios de o rapaz aqui não quer ajudar muito. Pronto. Critérios de divisibilidade, ok? Vamos dar uma olhadinha agora como é que vai ficar. Tá aí. Grifando aqui. Vamos começar. Lembrando agora, como é que o número, ele é, pessoal, quando é que ele é divisível por 2. Tá aí, ó. Ó. Primeiro,
botar aqui, vou começar a numeração aqui de cima, para não ficar misturando, só por questão de organização. Primeiro, quando é que um número vai ser divisível por 2? Esse é o nosso primeiro caso, por 2. Quando é, pessoal, entenda, o que são os critérios de divisibilidade? São situações onde você simplesmente vai visualizando cada divisão sem realizá-la. Como assim, Thiago? Você vai olhar para um número e na hora que você olhar para o número todo, o número cheio, o que é que você vai ver? Você vai olhar para o número e vai dizer assim, poxa, será que olhando para esse número eu sei se ele é divisível por 2? Será que eu sei se ele é divisível por 3? Será que ele é divisível por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 15? Exatamente, pessoal. É isso que nós vamos fazer. Visualizar o cenário antes de efetuar a divisão. Então vamos começar. Por 2. Qual é a condição para que o número seja divisível por 2? Que ele seja par. Vou então colocar aqui para você, ó. Ele tem que ser um número par. E aqui embaixo vou colocar, claro, um exemplo. O número 3, 2, 1, 5, 6, ele é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par. O número para ser par, ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou terminar em 6, ou terminar em 8. Tá aí. 0, 2, 4, 6 ou 8. Nesse caso, como o nosso número terminou em 6, ele é par. Tá vendo? O que faz com que ele seja divisível por 2. Beleza? Vamos então agora verificar quando é que o número é divisível por 3. Lembrando que se alguém estivesse perguntando por que eu não comecei com o critério por 1, porque todo número é divisível por 1, tá certo? Qualquer número natural dividido por 1 dá ele mesmo, então vai ser divisível, não precisa se preocupar. Então vamos para o critério agora por 3. Aqui. Já foi por 2, agora por 3. Beleza? Um número, pessoal, para ser divisível por 3, eu vou pegar aqui, vou sempre te mostrando com exemplos, ó. Vamos imaginar esse exemplo aqui. Pronto. Olhando para o número, vou botar aqui de preto. 20.547. Esse número, sem efetuar a divisão, ele é divisível por 3, pessoal? Sim, ele é divisível por 3. Mas como é que eu sei, Thiago? Pessoal, o número para ser divisível por 3, ele tem que ter a soma dos seus algarismos, dando um número que é múltiplo de 3. Como assim? Eu vou somar, ó, soma. Então, 2 mais 0, mais 5, mais 4, mais e mais 7. Essa soma dá quanto? Ó, a soma vai ser igual a 7, 11, 18. Observe que 18 dá para dividir por 3. Então, esse número todo também é divisível por 3. Entendeu, pessoal? Vou repetir. A exigência, um número para ser divisível por 3, ele tem que ter a soma dos seus algarismos dando um múltiplo de 3. Então, eu somei 2, 5, 4 e 7. Encontrei 18. O número 18, tu esqueça o resto. O número 18, dá para dividir por 3? Dá 6. É uma divisão exata. Então, o número todo, 20.547, pode fazer na sua calculadora, também vai ser divisível por 3. Quer ver? Ó, tá vendo aqui a calculadora, ó. Vou mostrar para você. Ó, 20.547 dividido por 3 dá a divisão exata, ó, 6.849. Tá aí, ó. Para você ver. Vamos agora para o critério de divisibilidade por 4. Quando é que um número é divisível por 4? Quando é que eu sei que ele dá para dividir por 4 sem realizar a nossa divisão? Vamos ver? Tá aqui, ó. Por 4. Nada melhor do que um exemplo, porque você só vai conseguir entender mesmo quando você tiver com exemplo. Vamos. Exemplo. Vamos ficar com... Vou botar aqui.
21, 300, 21, 34, 16. Pronto. Esse número, 213.416, ele é múltiplo de 4? Ele dá para dividir por 4? Sim, dá para dividir por 4. Como é que eu faço, então, para saber se esse número ele é ou não divisível por 4? Pessoal, você jamais vai dividir. Você vai olhar para o número todo, e para saber se ele é divisível por 4, você vai olhar para o número, não para a soma, para o número formado pelos dois últimos algarismos. Então, esqueça todo o número e olhe apenas para o número 16. Pronto, tá aí, ó. Olhe para o 16. O número 16, esqueça o resto, isso aqui não me interessa mais. Olhe apenas para o 16. O 16, pessoal, ele é múltiplo de 4? Sim, o 16, ele é múltiplo de 4, ó. Múltiplo de 4. Se o 16 dá para dividir por 4, pode dividir o número todo, sem medo, também por 4, que a divisão será exata. Ou seja, se você dividir aqui, ó, 213.416 por 4, pode olhar que a divisão vai dar exata, ó. 53.354. Tá aí. Viu? Exatamente isso. Sem nenhum problema. Quando é que um número, pessoal, vai ser divisível por 5? Ah, por 5 é muito simples. Por 5 você nunca vai encontrar problema para saber se é por 5. Pessoal, para ser por 5, o número precisa ser terminado em 0 ou terminado em 5. Ó. Terminado em 0 ou terminado em 5. Se o número que você estiver escrevendo terminar em 0 ou terminar em 5, ele automaticamente é divisível por 5. Qualquer número, pessoal, que você faça a divisão e esse número esteja terminando em 0 ou em 5, já era. Não custa nada. Vamos a um exemplozinho. Vou botar aqui o exemplo. Ó. O exemplo bem aqui no cantinho, mas dá. Você vai encontrar o número 4, 4, 5, 9, 5, ou então o número 4, 4, 5, 9, 0. Terminou em 5, terminou em 0, pronto. O número vai ser divisível por 5. Então, 44.595 é divisível por 5, 44.590 é divisível por 5. Não vai ter nenhuma preocupação. Simples. Então, vou fechar esse vídeo com os critérios 2, 3, 4 e 5. Vamos repetir? Uma revisãozinha rápida. Quando é que o número é divisível por 2? Quando for par. Para ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou em 0, 2, 4, 6, 8, com certeza vai dividir por 2. Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. A soma tem que dar um número que é múltiplo de 3. Tiago, mas não sei nenhum que é múltiplo de 3, sabe? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim por diante, de 3 em 3. Então, se a soma der múltiplo de 3, o número todo também será múltiplo de 3. Quando é que ele é divisível por 4? Quando o número formado pelos dois últimos algarismos for múltiplo de 4. 16, por exemplo, é múltiplo de 4, então o número todo também é divisível por 4. E, bem simples, quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou termina em 5. Perfeito? Terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5, sem medo. Tranquilo? Daqui a pouquinho, então, no próximo vídeo, os demais critérios. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15. Beleza? Então, até daqui a pouquinho, nos encontramos com mais critérios de divisibilidade. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.